Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo da série Missão de Valor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante dentro da filosofia Lean, que são os 7 desperdícios. Só que o tema hoje vai ser falado de uma forma muito lúdica e bem diferente do que talvez você esteja acostumado a ouvir. Quem vai falar sobre esse tema para nós hoje é o meu amigo Daniel Pezzi. Vocês vão gostar muito desse vídeo. E o Daniel Pezzi fez tanto sucesso com esse assunto no ano passado, principalmente, falando sobre o tema, que ele até teve uma ideia de escrever um livro. Esse livro aqui. Inclusive, vou pedir para o editor dar um zoom aí na tela para o pessoal ver o livro. Esse é o livro que o Daniel Pezzi escreveu. E o tema dele é um jeito diferente de enxergar os 7 desperdícios. Então você não pode perder. Um grande abraço e aproveita o vídeo. Boa tarde. Meu nome é Daniel Pezzi e a pedido do meu amigo Fabrício Guedes, da Lean SA, eu estou aqui fazendo uma pequena contribuição para o projeto Missão de Valor. É um projeto que ele começou aí recentemente e pediu para que eu colaborasse falando um pouco sobre desperdícios, mas não falar da forma tradicional, nem falar do jeito tradicional que todo mundo está mais do que acostumado a ver e ouvir por aí, tá? Para quem me segue já no LinkedIn, já deve saber da minha série de posts chamada Um Jeito Diferente de Enxergar os 7 Desperdícios. Essa série de posts surgiu justamente em função de uma realidade, de uma necessidade que eu percebi no público e no universo de Lean Manufacturing. Mesmo pessoas oriundas de empresas, de companhias que possuíam programas e existia, de certo modo, uma cultura Lean dentro da empresa, mesmo essas pessoas tinham dificuldades, essas pessoas tinham situações onde elas não conseguiam enxergar desperdícios quando saíam de seu ambiente padrão, ou seja, dentro da empresa, conforme foi treinado, foi multiplicado e foi doutrinado, a pessoa conseguia e identificava e tratava, minimizava e eliminava os desperdícios dentro da empresa. Porém, ao sair da empresa ou dentro da empresa, sair do seu setor de atuação, eis então que surgia a grande dificuldade de enxergar, de identificar os desperdícios que ali estavam. Durante mais de 10 anos que eu venho ministrando e multiplicando o pensamento enxuto, o Lean Thinking, como eu gosto de chamar e gosto de multiplicar, eu sempre tive e sempre percebi essa dificuldade que as pessoas tinham em, às vezes, perceber. As turmas em gerais eram mistas, tinham pessoas da produção, pessoas dos escritórios administrativos. Então acabava que, em geral, quando a gente falava muito de exemplos referentes à manufatura, o pessoal do administrativo acabava não entendendo muito bem, e quando nós dávamos exemplos do administrativo, de escritório, o pessoal da manufatura não entendia muito bem. Como que eu resolvi isso? Como que eu eliminava essa dúvida durante o treinamento? Eu sempre busquei utilizar e sempre fazer analogias as situações do nosso dia a dia, situações do nosso cotidiano, porque em geral todos nós temos a mesma rotina diária, com pequenas variações, mas em geral todos nós estamos ali dentro de casa ou fora de casa, fora do nosso ambiente de trabalho, estamos em geral participando e sofrendo com os desperdícios que tem em todo lugar. O desperdício não está limitado à área fabril. Tá? O desperdício ele existe em nossas vidas. Então, esse é um ponto importante. Então, sempre eu utilizava exemplos do dia a dia para conseguir, de forma análoga, fazer com que as pessoas entendessem aquele desperdício que eu estava exemplificando que ocorria dentro da empresa. Então, tendo esse histórico da minha carreira de treinamentos e percebendo a dificuldade das pessoas de enxergar desperdícios fora de seus ambientes, me surgiu a ideia de fazer as pessoas entenderem o conceito do desperdício e aí sim ensinar o desperdício sem dar exemplos, falar apenas dos conceitos do desperdício.
E a partir disso eu comecei a série de posts, para quem não conhece, está lá no LinkedIn, chama-se Um Jeito Diferente de Enxergar os 7 Desperdícios, onde são posts, onde são retratadas situações do dia a dia, num restaurante, num supermercado, dentro de casa, na praia, em vários lugares, qualquer lugares comuns, andando de ônibus, pegando um táxi, ou seja, exemplos comuns, aonde é possível identificar um tipo ou mais dos 7 desperdícios. É lógico que, até para ficar um pouco mais didático, a gente tenta sempre que no exemplo destacar o desperdício simples, né? No caso, quando a gente fala de desperdício, sabe que temos 2 tipos de desperdícios: desperdícios não necessários e os necessários. Normalmente os necessários a gente não consegue eliminar, a gente só consegue atuar de forma a minimizar esse desperdício. Mas em geral, os desperdícios são elimináveis. Então a gente eu sempre tento destacar no post essa forma, esse desperdício que é eliminável. E aí tem situações diárias, tem exemplos diversos, tá? Então é bem interessante, com um jeito diferente de enxergar o 7 desperdício, ele tenta buscar e fazer com que as pessoas entendam e percebam a essência do desperdício, né? Quando a gente pensa que qualquer processo dentro da nossa vida, seja um processo fabril, seja um processo de escritório, ou seja um processo dentro de casa, fazer um café, tomar um banho, arrumar a cama, fazer compras no supermercado, tudo isso são processos. E quando a gente pensa no processo, tendo em ideia o conceito de fluxo, que o processo, as informações e os materiais devem fluir continuamente, aí o conceito de fluxo contínuo, e que qualquer coisa que interrompa esse fluxo é um desperdício. A partir do momento que nós pegamos este conceito e temos ele vivo dentro de nós, fica muito fácil identificar desperdícios em qualquer atividade cotidiana, atividade fabril, qualquer atividade que você tiver na sua vida, você vai conseguir identificar o desperdício, porque você passa a enxergar desperdícios a partir do conceito. Qual é o conceito? O fluxo contínuo não deve ser interrompido. Então essa é a regra. Esse é o conceito que nós devemos ter em mente. Fluxo interrompido. Se o fluxo de agregação de valor for interrompido, temos ali pelo menos um desperdício. É lógico que a classificação desse desperdício, então, ela vem de forma a nos ajudar a entender melhor e a buscar a solução correta. Mas é importante entender, se o fluxo contínuo foi interrompido, temos ali um desperdício. A partir desse momento, quando você começar a entender, você vai começar a enxergar de uma forma diferente os 7 desperdícios. Ok? Obrigado pela sua atenção. Quem quiser saber mais, me segue lá no LinkedIn, Daniel Pezzi. Muito obrigado e até logo.